A ficção científica no cinema é um gênero vasto e rico que é muito caracterizado pela exploração de temas futuristas, tecnológicos e frequentemente especulativos. Tanto que a evolução ao longo das décadas reflete tanto as mudanças tecnológicas quanto as ansiedades e esperanças de uma sociedade. Entretanto, o gênero da ficção científica no cinema foi remontado ao início do século XX, com filmes como Viagem à Lua, do grande Georges Méliès, uma obra que foi inspirada nos romances do Júlio Verne e H.G. Wells, dois grandes nomes da ficção científica na literatura, onde estabeleceu um precedente sem tamanho para a narrativa visual e para a imaginação criativa que se tornaria centro da própria ficção científica. Já em 1927, um filme chamado Metrópolis, do grande Fritz Lang, trouxe um outro pilar fundamental dentro da ficção científica. Inclusive, esse filme, que pertence ao cinema mudo alemão, apresenta uma visão distópica de uma cidade futurista onde a luta de classe é exacerbada pela própria tecnologia. Inclusive, o próprio filme Metrópolis serviu como influência para vários outros filmes subsequentes, não apenas pela sua estética visual, mas também pelos seus temas sociais e políticos presentes dentro da narrativa. Durante as primeiras décadas do século XX, a ficção científica no cinema continuou a evoluir, embora muitas vezes se misturasse com outros gêneros. Um exemplo disso é o próprio horror. Exemplificando essa colocação, temos Frankenstein, de 1931, dirigido por James Whale, que é baseado no romance escrito pela Mary Shelley, uma das primeiras autores da história do terror. E esses elementos são vistos de como a ficção científica e o terror se entrelaçam entre si, combinando em explorar temas de criação e até as consequências da ciência descontrolada. Porém, foi na década de 50 que ocorreu um boom na produção de filmes de ficção científica, que foi muito impulsionado também pela era espacial e pelas tensões trazidas pela Guerra Fria. E talvez os dois maiores representantes dessa época, que é uma mescla de terror com ficção científica, é O Dia que a Terra Parou, de 1951, e Invasores de Corpos, de 1956. Ambas as produções refletem os medos da invasão alienígena, que é trazido de forma ficcional para a sociedade, e pela paranoia do comunismo, que estava muito presente naquele período. E mediante toda essa mudança, um grande diretor chamado Stanley Kubrick lançou um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, uma produção que revolucionou o gênero a trazer uma abordagem mais filosófica e visualmente impressionante, baseado na obra de um outro grande autor da ficção científica, o Arthur C. Clarke. Esse filme explorou, sem sombra de dúvidas, todo o processo da evolução humana, da inteligência artificial e da possibilidade de vida extraterrestre, algo que permeava bastante ali a década de 50 e 60, muito derivado do desconhecido do que havia fora do nosso planetário. E essa combinação entre o Kubrick e o Clarke é um exemplo marcante de como a literatura e o cinema podem se complementar para elevar a narrativa da própria ficção científica. Um grande exemplo de como esses dois segmentos conversavam entre si, o cinema e a literatura, é o trabalho do autor Ray Bradbury, em Fahrenheit 451. É uma obra no qual a ideia profunda sobre a tecnologia e a sociedade inspiraram grandes roteiristas e cineastas. Tanto que a adaptação de Fahrenheit 451 foi adaptada para o cinema pelo François Truffaut em 1966, onde explorava uma sociedade distópica onde os livros são proibidos e queimados, algo que refletia preocupações com a censura e a conformidade cultural da época. Como a sociedade estava passando por um período hostil, onde grupos e líderes faziam questão de um regime totalitário, a exclusão das informações fortaleciam os seus ideais. E Fahrenheit 451 é um exemplo perfeito dessa imposição que era trazido por esses grupos. Nos anos 70 e 80, a ficção científica no cinema começou a se entrelaçar ainda mais com outros gêneros, como a ação e a aventura, e isso deu origem a um dos filmes mais icônicos de todos os tempos da cultura pop, Star Wars, de 1977, de George Lucas, que, embora mais fantasioso, trouxe elementos de ficção científica para o mainstream, com seus mundos alienígenas, robôs e batalhas espaciais. E isso fez com que o próprio gênero fugisse um pouco daquela ideia mais crítica, mais densa, mais contemplativa, filosófica, que era presente dentro do DNA da própria ficção científica. E Star Wars chegou e trouxe uma ideia mais aventureira para o próprio gênero.
Entretanto, o gênero nessa época também houve mais mistificações. Um exemplo disso é o próprio Ridley Scott, que fez Alien, que ganhou o subtítulo de O Oitavo Passageiro, de 1979, e Blade Runner, que apresentou em ambas as obras uma visão mais sombria e realista do futuro, tanto para o terror como para um aspecto social. E especificamente falando do Blade Runner, que foi uma obra baseada no romance do grande Philip K. Dick, Androides Sonhos com Ovelhas Elétricas, ele explorava temas como identidade, humanidade e o impacto da tecnologia na sociedade. E tanto o Alien como o próprio Blade Runner, apesar de seguirem caminhos diferentes, ambos foram um marcos pela própria abordagem visual e narrativa e que serviu como influência para vários outros cineastas de gerações futuras. E continuando andando de mãos dadas, tanto o cinema como a literatura, ela também continuou a influenciar o cinema mesmo nas décadas seguintes, porque além do Philip K. Dick e autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e o grande Frank Herbert, eles também tiveram suas obras adaptadas para o cinema e influenciaram fortemente outros grandes roteiristas e diretores. Um exemplo disso é o Duna de 1984, dirigido por David Lynch, que foi uma adaptação de uma certa forma ambiciosa de tentar adaptar o complexo romance do próprio Herbert, que muita gente considera como um dos melhores livros de ficção científica já escrito. Que embora tenha tido críticas mistas na época que ele foi lançado, hoje em dia é considerado por muita gente como um filme que precisa ser respeitado. E também nos anos 80 e beirando nos anos 90, ocorreu uma amplitude ainda mais do próprio gênero, onde trouxe outro subgênero que é chamado de cyberpunk, no qual ganhou um destaque trazendo uma visão distópica do futuro, onde a tecnologia tomava conta dos baixos padrões sociais. E um dos grandes representantes mais comerciais desse subgênero é o Robocop de 1987, dirigido pelo grande Paul Verhoeven, que apresentou uma Detroit distópica onde um policial é transformado em um ciborgue para combater o crime. E esse é um filme onde existe uma crítica mordaz ao próprio corporativismo da época, a privatização e a desumanização pela tecnologia e a representação de Detroit como uma cidade em colapso, assolada pelo crime e pela corrupção, mostrava muito as preocupações da própria época que o filme se passava, junto ao declínio humano e da desigualdade social que os Estados Unidos estavam vivendo naquela época. E apesar de Robocop ser muito importante e ser um grande representante do cyberpunk, tivemos também Akira, de 1988, uma animação japonesa dirigida por Katsuhiro Otomo, que se passa em uma Tóquio pós-apocalíptica e lida com temas envolvendo poder, corrupção e evolução humana. E esse filme, ou anime, é amplamente reconhecido por sua animação detalhada e inovadora, por explorar as consequências de um desastre catastrófico e pela luta e sobrevivência em um ambiente urbano bastante opressivo. Além das questões envolvendo o total controle governamental e da revolta infantil diante dessas imposições. E como a ficção científica estava fervilhando nos anos 80, alguns outros atores também inovaram mais uma vez o próprio gênero. Um exemplo disso é William Gibson com sua obra Neuromancer, uma obra seminal do cyberpunk apresentando um mundo sombrio onde hackers, corporações poderosas e inteligência artificial coexistem em um ambiente de alta tecnologia, mas também de total decadência social, ao que remete os próprios traços e identidade do que é o cyberpunk. Tanto que o próprio Gibson é frequentemente citado por popularizar o termo cyberspace e por mostrar uma visão de um futuro onde as fronteiras entre o virtual e o real são indistintos. Nos anos 90 e 2000, filmes como Matrix das Wachowskis introduziram temas de realidade virtual e inteligência artificial de uma maneira mais inovadora e filosófica, algo que o gênero da ficção científica já fazia, mas aqui eles trouxeram uma linguagem que revolucionou mais uma vez o próprio gênero em questão. Tanto que Matrix, que é um filme que é considerado revolucionário e é um clássico do cinema, não somente da ficção científica, mergulhou profundamente nas questões de identidade, realidade e liberdade, apresentando uma visão distópica de um mundo controlado por máquinas e que trouxe também um desafio às noções convencionais de existência, questionando a própria natureza do que diz ser real ou não. E dando um olhar ainda mais contemporâneo para o próprio gênero, diretores mais recentes como Christopher Nolan entregou filmes excelentes dentro do próprio gênero, como Inception de 2010 e Interestelar de 2014. E o canadense Denis Villeneuve fez A Chegada de 2016
e trouxe uma expansão para o universo que foi visto em Blade Runner do Ridley Scott, no qual ele chamou de Blade Runner 2049, que foi lançado em 2017. Mas, em particular, falando de Interestelar, que mais uma vez mostrando que a ficção científica dentro do cinema conversa com outras vertentes, principalmente dentro da ciência, abordou de uma forma muito mais detalhada assuntos envolvendo buracos negros e viagens interestelares, tanto que houve uma consultoria do físico e teórico Kip Thorne, onde demonstrou mais uma vez que a fusão entre ciência, sociedade, literatura e o próprio cinema estão entrelaçadas entre si e conversam muito bem entre o real e o próprio ficcional. E esse conceito é utilizado até os dias de hoje, tanto que grandes diretores e seus filmes representam a continuação da tradição da inovação e exploração do cinema de ficção científica, demonstrando a capacidade do gênero de desafiar conceitos convencionais e explorar os limites da imaginação humana. Uma fusão que cada vez mais é estreita entre a ciência real e a própria ficção científica, e que continua a inspirar e intrigar espectadores em todo o mundo, oferecendo vislumbres de um futuro imaginativo e bastante provocativo. A ficção científica no cinema é profundamente influenciada pelas mudanças e ansiedades sociais, servindo como reflexo das preocupações e aspirações de uma sociedade em constante evolução. Um grande representante e um tanto até subestimado para abordar esses assuntos é Gattaca, de 1997, que aborda questões de genética e eugênia, refletindo as preocupações contemporâneas envolvendo a biotecnologia e o futuro da própria reprodução humana. É um filme que foi dirigido pelo grande Andrew Niccol, que inclusive é um grande roteirista, e que apresentou uma sociedade distópica onde as pessoas são classificadas e discriminadas com base em suas características genéticas, onde sobre esse modelo de pessoas temas como identidade, determinismo genético e livre-arbítrio é colocado em pauta. E vindo ainda mais para o tempo presente, temos outros filmes que representam muito bem essa discussão mais humana dentro do gênero, como Ex Machina, de 2014, do Alex Garland, e Ela, do diretor autoral Spike Jonze, onde ambos os filmes exploram as complexidades da inteligência artificial e das relações humanas com a própria tecnologia, que inclusive é uma abordagem que talvez esteja ainda mais presente nos tempos atuais. Enquanto Ex Machina mergulha na ética da criação da inteligência artificial e questiona a natureza da consciência, ela já examina as fronteiras entre humanidade e máquina através do relacionamento entre um homem solidário e um sistema operacional avançado. Fora que, além das questões sociais e éticas que é trazida pelo próprio gênero, o avanço tecnológico na cinematografia tem ampliado os limites do que pode ser representado na tela, permitindo que grandes cineastas criem mundos e criaturas incrivelmente detalhados e realistas. Um dos grandes nomes que talvez fez isso com maior precisão foi o James Cameron em Avatar, de 2009, onde utilizou a tecnologia de captura em movimento para criar um mundo alienígena imersivo em Pandora, estabelecendo até novos padrões para o próprio gênero da ficção científica em si. E esse avanço realmente é um destaque para o próprio gênero, mas também traz uma preocupação enorme para o fator humano, devido a uma simples pergunta: até que ponto os avanços tecnológicos e o poder da inteligência artificial podem substituir o trabalho humano? Essa questão tem sido explorada e questionada ao longo dos anos pela própria ficção científica. No entanto, hoje em dia, percebemos que a linha entre ficção e realidade está se tornando cada vez mais tênue. Tanto que essa rápida evolução da tecnologia está levando a preocupações sobre o futuro do emprego e da própria sociedade. Como lidaremos com essa transformação iminente? Essa é uma pergunta que tanto a ficção científica quanto a realidade nos incentivam a refletir constantemente.